Olá, meus amores, que saudade que eu estou de vocês, saudade das brincadeiras, saudade das risadas, das gargalhadas, dos choros, dos abraços, das piadas do João. Não podia deixar de falar, né, João, das suas piadas. Enfim, saudade de tudo o que a gente está acostumado a conviver dentro da nossa sala de aula e que nesse momento estamos impossibilitados de poder fazer. A única coisa que eu peço a Deus nesse momento é que, além de que passe logo essa tempestade aí, é de que quando ela passar, nós possamos ser pessoas melhores, mais amigas, mais companheiras, mais parceiras, desculpa, que possamos ter mais amor pelo próximo, não é verdade? Que hoje a gente sente falta de uma brincadeirazinha que a gente achava boba ou achava chata o colega fazer. E que nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento forçado, né, está nos fazendo muita falta. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês que vocês também possam pensar. Eu sei que vocês são crianças, mas a partir de vocês, nós podemos transformar, mudar a nossa sociedade, mudar o nosso mundo e torná-lo melhor, ok? Então, a tia Débora veio dar uma aula de geografia para vocês hoje. Nós vamos falar exatamente sobre o Brasil e seus pontos extremos, ok? Só que antes da gente falar sobre isso, eu quero recordar algumas coisas com vocês. Coisas que vocês já viram aí no livro, já leram, coisas que nós começamos até em sala de aula, e vídeos que nós mandamos, né? Eu, a tia Beth, a tia Ellen, nós mandamos para vocês aulas e alguns vídeos para vocês assistirem de geografia. E eu quero falar, a primeira coisa é sobre o continente americano. O continente americano, ele recebeu esse nome em homenagem ao italiano Américo Vespúcio, que foi um dos primeiros homens que participou de uma expedição e descobriram as Américas. Nós sabemos que são 3 Américas, tá? Por isso que o nome é continente americano, de Américo Vespúcio. Então nós temos 3 Américas. América do Norte, está no alto. América Central, ok? E América do Sul, que é onde está localizado o Brasil. Junto com o Brasil, outros países também fazem parte da América do Sul. Então eu vou colocar aqui um outro mapa para vocês visualizarem. Vou tirar esse, que eu já falei sobre a América. Então nós vamos ver outros países que fazem parte da América do Sul. Tá aqui. Nós temos Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, tudo isso aqui faz parte da América do Sul, tá? Incluindo o nosso Brasil. Por que eu coloquei isso aqui exatamente? Além de dizer que ele faz parte da América do Sul, nós podemos falar também sobre as fronteiras ou os limites, que vocês também já visualizaram, já estudaram aí no caderno, no livro de vocês, tá? O que são essas fronteiras e os limites? São essas linhas, aqui está mais escuro, tá vendo? Que vão limitando o espaço, território entre um país e outro, ou entre um estado e outro. Aqui, como nós estamos falando de países, nós temos o Brasil fazendo fronteira com o Uruguai, com o Paraguai. Vejam, observem que tem uma linha que está delimitando o território até onde vai o Brasil. O Brasil vai até um pedacinho, terminou esse pedacinho, começa um outro país. Nós fazemos, então, fronteira, certo? Vimos também aí no livro, gente, que o Brasil é muito extenso. Da América do Sul, ele é muito, muito grande. E na posição mundial, ele é o 5º país maior do mundo. Ele tem uma extensão territorial gigantesca, tá?
e por conta disso ele foi dividido em capitanias hereditárias. Lá na época que Portugal, né, estava aqui no Brasil, eles fizeram a divisão dos territórios. Esses territórios se chamavam capitanias hereditárias, mais exatamente. E aí depois, quando passou de Dom João III, né, que era o rei, para o período imperial foi de 1822 a 1889, o Brasil passou então por uma nova divisão política. E aí essa divisão política fez parte da divisão de terras. E aí ele deixou de ser capitania hereditária e passou a ser províncias. Combinado? Lembram disso? Passou esse período imperial que o Brasil foi dividido em províncias, entramos então na época da República, que aconteceu em 1889. O que aconteceu com o Brasil? Passou novamente por novas mudanças. Mudanças essas que prevalecem até hoje, tá? Nós deixamos de ser províncias e passamos a ser estados. Então, nós somos 26 estados. Agora eu vou pegar o mapa só do Brasil aqui. Nós somos 26 estados e um distrito federal. Ok? Tá aqui. 26 estados e o Distrito Federal, que é onde fica a capital do Brasil. Nossa capital é Brasília. O Brasil passou por várias alterações, gente. Várias. Desde que ele foi descoberto até os dias da proclamação da República, tá? E aí um dos exemplos disso é, por exemplo, o território de Fernando de Noronha, ele deixou de ser um simples territóriozinho e passou a ser um arquipélago e pertence ao estado de Pernambuco. Tá ok? Agora Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco. Outro exemplo que aconteceu de mudanças foi o estado de Goiás. Isso tudo aqui era uma coisa só, tá? Com o passar do tempo, eles mudaram também, fizeram a divisão porque era uma terra muito extensa, um território muito grande. Então eles dividiram e separaram. Colocaram Tocantins para a parte de cima, né? E embaixo ficou Goiás, próximo de Brasília, tá bom? Próximo à capital do nosso país. Então, nós temos essas mudanças. Isso tudo eu falei só para a gente poder lembrar do que nós já estudamos. Para poder a gente entrar agora no assunto de hoje, que é o quê? O Brasil e os seus pontos extremos. O que são pontos extremos? Pontos extremos são os lugares mais distantes entre si, entre um país e outro, entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. É o extremo. Vai de um lugar até outro. Vai de um lugar até outro. Se eu pegar o mapa mundi, eu tenho um extremo, do Brasil até Portugal. Eu estou indo de um extremo a outro extremo. Combinado? Aqui no Brasil nós temos 4 extremos, tá? Nós temos o norte, se vocês pegarem no livro aí, a página 52, vocês vão fazer a leitura dela, tá bom? Norte está entre o estado de Roraima e o estado aqui da Guiana, tá? São 2 extremos. Bem aqui em cima está uma nascente de um rio. O nome desse rio é Ailã. Eu vou mandar um vídeo só com as imagens de todos esses extremos. Para que servem esses extremos, tia Débora? Esses extremos é o que determina vegetação, clima, relevo do lugar, tá bom? Por isso que a gente chama de extremos. Então, no norte,
nós temos aqui a nascente do rio Ayllón. No sul, o extremo está entre o Rio Grande do Sul e o Paraguai. Qual é o extremo deles? Qual é o ponto marcante do extremo deles? É o Arroio Chuí. É um lugar lindo, vocês vão ver. Tá bom? No leste do estado da Paraíba, temos a Ponta dos Seixas. Lá no estado da Paraíba. Tá bem aqui assim. Tá bem, fica bem na pontinha mesmo. Tá bom? Tem a Ponta dos Seixas. Fica localizado na Paraíba. E, por último, o último extremo, o oeste, que está entre o estado do Acre e o Peru. O Acre está bem aqui e o Peru está aqui. Aqui está o limite, aqui está a fronteira, tá bom? Que tem a nascente do rio Moa, ok? Então, vocês vão fazer a leitura da página 152, com atenção, não é difícil, a matéria é fácil, muito fácil, simples. A tia aqui só fez um resumo do que seria feito em sala de aula, né? E vocês vão entender com a leitura também tudo que a tia Débora falou aqui. Vou mandar para vocês um vídeo, somente das figuras, de todos esses extremos que a tia Débora falou aqui. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Ok? Também vocês vão fazer a página 153. Depois que fizerem a página 153, lá na página 154 vai ter um assunto falando sobre imigrantes. Então vamos só recordar o que são os imigrantes. São as pessoas que saem do seu país de origem e vão para outro país. Vão para trabalhar, vão para estudar, para fazer intercâmbio, vão para passear com a família, enfim. Imigrantes são pessoas que saem do seu país de origem, ou seja, se eu saísse daqui do Brasil e eu fosse lá para os Estados Unidos, estou indo para outro país, então eu sou imigrante. Então, era só para recordar, tá? Vocês vão fazer também a página 154. Então, lembrando, seguem as imagens para vocês visualizarem, depois que vocês assistirem o vídeo que a tia Débora gravou. Seguem também as páginas do livro, de 152 a 154, e também tem 2 folhinhas para vocês fazerem. Ok? Que a tia também está mandando para vocês. Vocês podem copiar no caderno e responder. Aí da manhã, depois, a gente coloca o gabarito para vocês fazerem a correção em casa. E quando chegar o período de nós retornarmos à escola, a tia vai fazer a correção lá junto com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês anotem para que a gente possa, no retorno, estar esclarecendo todas as dúvidas. Combinado? Beijo para vocês. Amo vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Façam o trabalho com atenção. Não esqueçam de anotar as dúvidas, certo? E até a nossa próxima aula.